Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para o EducaPE para os 7º anos. O tema de hoje é o frevo, a produção musical no contexto da mídia televisiva e radiofônica. O frevo tem tantos passos quanto a quantidade de pernambucanos espalhados pelo mundo afora. Essa é uma das frases do grande Nascimento do Passo, que nasceu em 1936 e faleceu em 2009. Então ele foi um dos grandes nomes divulgadores e passistas, Nascimento do Passo. Ele divulgou muito o frevo aqui de Pernambuco. A palavra frevo vem da corruptela ferver, que significa efervescência, ebulição, agitação, que acabou virando frever. Então, de tanto frever, as pessoas acabaram se tornando a palavra frevo. A manifestação artística da música e da dança surgiu em Pernambuco no final do século XIX. Então, o frevo, ele justamente nasceu no final do século XIX, como uma manifestação musical aqui de Pernambuco. Então, vocês podem até observar nessa imagem, uma imagem de um frevo antigo, de um passista de frevo, no início do século XX. O frevo, ele é um ritmo musical e uma dança popular brasileira originada em Pernambuco, certo? A sua música se baseia na fusão dos gêneros como o machixe, a marcha, dobrado e polca, e foi também fortemente influenciado pela capoeira. Então, a base do frevo, ele começou justamente com a fusão desses gêneros, que a gente acabou de ver, do machixe, do dobrado, da polca e também da capoeira. Então, muitos capoeiristas, no início, eles começaram a improvisar passos de frevo, inspirados em alguns passos da capoeira. Então, tem muito essa influência. Então, quem estudou o frevo, quem já viu uma apresentação de frevo mesmo, já pode observar a similaridade de alguns golpes de capoeiras parecido com alguns passos do frevo, justamente porque ela tem uma forte influência no nosso ritmo. Aí, por estar associado ao período das revoluções ocorridas em Pernambuco, os passos de frevo são baseados na capoeira e apresentam gestos e posições de combate. Muitos historiadores afirmavam que até o início da formação do frevo, ele era uma dança um pouco violenta, justamente porque existiam gangues rivais que iam lá dançar frevo, e também tinha passos de capoeiras e podia realmente acabar se tornando uma manifestação com um pouco de violência, justamente quando tinha esse confronto de gangues rivais, que eram capoeiristas e também dançarinos de frevo, que foi aí que começou também a surgir. Então, e ela tem um grande fator histórico justamente nessas revoluções de Pernambuco. Então, alguns passos do frevo, alguns gestos, eles têm posições de combate, justamente por causa desse histórico nosso das revoluções. Os passos do frevo, eles começaram a surgir quando, acompanhado as marchas militares tocadas pelas bandas de música, os capoeiristas improvisaram passos de dança baseados em movimentos de capoeira, como eu havia falado um pouco anteriormente. Então, existia, vamos dizer, no carnaval de rua, no princípio, aqui. Então, essas bandas marciais, então as bandas militares, eles tocavam músicas e vinham, acompanhando essas bandas, alguns capoeiristas, e eles começavam a improvisar os passos do frevo, justamente com alguns passos de capoeira. Então, justamente por isso que nós temos a capoeira como um grande influenciador do nosso frevo. E os passos do frevo, eles também podem ser executados ora em um ritmo lento e ora em um ritmo mais rápido. Então, assim, e é preciso um grande preparo físico para se dançar um frevo. Então, assim, porque você acompanhado também da sombrinha, que é uma das marcas do nosso frevo, da sombrinha do frevo. Então, o dançarino, ele vai dar saltos, ele vai fazer piruetas e vai pular ao ritmo, que pode ser um pouco mais lento, pode ser um pouquinho mais rápido, dependendo do tipo do frevo que vai ser dançado. O frevo, ele pode ser compreendido a partir das suas relações com a cultura corporal afrodescendente, com os movimentos urbanos das populações recém-libertas
do regime escravista, que transformam suas memórias em vivências de violência e de dança. Também, né, na época, né, das grandes revoluções, né, que também a população recém-liberta, né, do sistema escravista, eles também vão influenciar bastante, né, nessa cultura do frevo, nessa dança, né, afrodescendente, que o frevo também ela vai ser herdeira, né, então, dessa influência nossa. Então, e também, justamente por isso que ela tem essa memória de revolução, justamente porque essa memória de vivência da violência, certo? Que eles sofreram, então foi passado um pouco para a dança. Como eu falei para vocês, a princípio, por alguns historiadores, o frevo foi considerado um pouco violento, né? Justamente por conta desse histórico todo de enfrentamento de gangues rivais e, né, de passos que até lembravam poses de combate, tudo. Mas com o passar do tempo, o frevo foi se tornando cada vez mais uma manifestação cultural, né, de celebração e de festa, né, que não é só que o maior momento que a gente vê o frevo é durante o carnaval, né, mas muitos artistas eles divulgam o frevo ao longo do ano. Incluindo a movimentação corporal da capoeira, né, muito praticada no Recife no início do século XX, dançada com passos acrobáticos e executada com a utilização de uma sombrinha, como eu falei para vocês, né? Então, assim, tem os passos acrobáticos, né? Tem os passos da capoeira, né? E a utilização da sombrinha, né? Qualquer um pode aprender a dançar frevo, né? Mas precisa de um grande preparo físico para você aguentar horas, né, dançando frevo, pulando com passo acrobático, né? Sem perder o fôlego. O período de maior execução desse ritmo é durante o carnaval, né, quando os blocos carnavalescos saem pelas ruas do Recife e Olinda, né, é o momento que a gente vê mais a divulgação, né, do frevo, onde a gente vê mais as manifestações, as apresentações do frevo, né? Então, assim, durante o carnaval, tanto de Recife e Olinda, existem vários blocos, né, que saem pelas ruas, né, com suas marchas de frevo, com seus passistas, né? Então, assim, é durante esse período de maior divulgação, mas isso não impede que ao longo do ano você escute alguma música, veja alguma apresentação ou dance mesmo, né, o frevo. O frevo ele inspirou muitos artistas, né? Inspirou também a dupla Dodô e Osmar, né, que criaram o trio elétrico lá no Carnaval de Salvador em 1950. Né? Historiadores afirmam que foi a partir do frevo, né, que eles foram influenciados pelo frevo, né, e criaram o trio elétrico que hoje é tão famoso no Carnaval de Salvador, né, começou, né, por Dodô e Osmar na década de 50 e teve como influência o frevo. Imaginem vocês. O frevo também, além, né, de Dodô e Osmar, influenciou artistas por todo o Brasil, né, como Gilberto Gil, né, que nasceu em 1942, que além de várias outras músicas, né, da MPB, também cantou algumas músicas do frevo. Caetano Veloso, também o baiano, né, que nasceu em 1942. Elba Ramalho, né, a paraibana, que nasceu em 1951 e já é uma figura bastante conhecida no nosso carnaval. Ela normalmente vem, faz apresentações, né, em grandes músicas suas são tocadas no ritmo do frevo, né. Quem nunca dançou, ela já se apresentou no Galo da Madrugada, cantando frevo, no Marco Zero. Então, ela também é um grande nome, né, uma grande artista que foi influenciada pelo nosso ritmo. Temos também Gal Costa, né, a baiana, que nasceu em 1945, e Alceu Valença, né, que é um dos grandes nomes, né, ele mora em Olinda, né, um dos grandes nomes do divulgador do nosso frevo. Né, além de grandes outras ritmos que ele toca, outras produções que ele faz, ele não é só músico, né? Ele é cineasta, diretor de cinema, artista plástico. Então, assim, Alceu Valença ele tem um vasto talento, né? Então, ele é considerado um dos grandes divulgadores do frevo, né? Ele nasceu em 1946, né? E todo ano é garantido a gente assistir a um show dele no Carnaval. Alceu Valença, ele gravou vários discos dedicados ao frevo. Né? Ele é considerado um dos artistas mais representativos do frevo moderno. Né? Ele é dos grandes nomes, mas temos também outros nomes, como Flaira Ferro, né? Que é um artista já dessa nova geração, que além de ser uma dançarina, ela dançou muito frevo, né? Então ela também agora ela é cantora e justamente também nos seus shows
ela sempre está, além de músicas também nesse ritmo, em suas apresentações ela sempre está dançando, divulgando o frevo, né? Quem já assistiu, por exemplo, Flávia Ferro, você vai perceber que ela vai estar sempre fazendo alguns passos do frevo durante as suas apresentações. Temos também Antônio Carlos Nóbrega, também, que é um grande artista pernambucano, divulgador do frevo, né? Ele dançarino também e cantor. Então, nós temos grandes divulgadores. Um dos principais nomes é o Seu Valença, né? Mas temos também outros grandes artistas, né? Se alguém quiser ter curiosidade de pesquisar, né? Então, assim, da nossa nova geração, até gerações passadas, tem sempre o frevo. Teve até um grupo musical no final da década de 90, que ele até afirmava assim que o frevo é o hardcore brasileiro, né? Justamente às vezes pelas suas passadas, pela sua dança acelerada, né? Então assim, pode ter essa pegada mais forte, né? Então é um ritmo bastante nosso, característico e forte, né? Envolvente também. O frevo, ele tem vários tipos, a gente vai estudar agora um pouquinho o tipo de cada frevo. Temos o frevo, né, de rua, que ele é acompanhado apenas por uma orquestra, sem adição de vozes cantando. Então, não tem cantores, não tem vozes, é só a orquestra, né, de metais, né. Os instrumentos mais presentes nesta orquestra são o trombone, saxofone e o trompete, né. Então, assim, é o frevo de rua. E ele também tem algumas subdivisões, né. O frevo de abafo tem por finalidade abafar o som das orquestras rivais, tem a predominância de notas longas tocadas pelos metais. Porque quem já participou do Carnaval de Olinda já pode ter observado que são vários blocos de frevo, né, no Carnaval. Então, o que pode acontecer, às vezes, é um encontro de um bloco com o outro, né? Cada um com a sua orquestra, cada um com a sua dança. Então, esse frevo de abafo, ele já justamente tem a finalidade de abafar o som da banda rival, né, do bloco rival, para que o seu bloco não fique abafado, não se perca, né? Você está lá com os participantes, está lá com o público e vem uma orquestra rival, né, com som maior. Então esse frevo de abafo justamente tem essa finalidade, né, de abafar o som da orquestra que está passando por perto, da orquestra rival, né, que está às vezes até de encontro com o seu bloco. Também tem um frevo coqueiro, né, formado por notas curtas e andamento mais rápido, né? Os metais atingem notas mais altas, então aquelas notas mais agudas. Tem o frevo ventania, né, que é com uma melodia bem movimentada, né, as palhetas, que são os saxofones, tem mais destaque na execução da música, né, então assim, e também temos o frevo de salão, que é próprio para os salões. Ele tem as características, né, dos outros frevos que a gente falou agora um pouquinho, mas ele já foi feito para dançar dentro dos salões. O frevo de bloco. O frevo de bloco é executado por uma orquestra de pau e cordas, que é a junção de vozes e instrumentos de corda, como violão, bandolim, cavaquinho, violino e instrumentos de sopro, como flauta, clarinete e de percussão, né, como o surdo, a caixa e o pandeiro. É também chamado por marcha de bloco, né? No outro tipo de frevo que a gente falou, ele só era o som de orquestra, não tinha vozes. Já esse já vai ter a mistura de instrumentos musicais com as vozes. Temos o frevo também canção, que surgiu provavelmente a partir da década de 1930. Representa uma melodia mais cantável e um ritmo mais lento, né? O andamento do ritmo mais lento, né? Que são aquelas músicas também, aquelas marchinhas de frevo que todo mundo conhece, né? Ladeira do Rosarinho, né? Que as pessoas cantam no carnaval, né? Ela justamente tem essa característica, né? A melodia mais cantável, né? O ritmo mais lento, né? E aí na foto vocês veem, né, que é o Bloco da Saudade, né? Uma foto das cantoras do Bloco da Saudade, que é um bloco de carnaval de frevo muito tradicional aqui de Pernambuco. O frevo e a rádio, né? O primeiro disco que foi gravado de frevo foi em 1922, que a borboleta não é ave. O nome do álbum é Borboleta Não é Ave, do maestro Nelson Ferreira. Não vamos confundir o maestro Nelson Ferreira com o escritor Nelson Ferreira, são pessoas diferentes, né? Aqui estamos falando do maestro Nelson Ferreira, que lançou em 1922 o álbum de frevo A Borboleta Não é Ave. Aí também temos 3 emissoras que foram muito importantes
para a divulgação do nosso frevo, né? 3 emissoras de rádio se destacam como as mais marcantes para a divulgação do Carnaval de Pernambuco e principalmente do frevo. Foram elas: a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Jornal do Comércio e a Rádio Universitária. Aí na imagem vocês observam que a foto do radialista Hugo Martins, que é um dos grandes divulgadores do frevo de Pernambuco. Ele ainda hoje tem um programa na Rádio Universitária, né, que são de várias décadas, que é justamente para a divulgação do frevo. Então são músicas especialmente do frevo tocada. A partir da década de 1920, a Rádio Clube passa a ser uma grande divulgadora da música carnavalesca de Recife, né? Então, especialmente do frevo, né? Então, a partir do momento da década de 20, a Rádio Clube ela começou a divulgar a música do carnaval pernambucano, principalmente do nosso frevo. Aí, na década de 1930, a Rádio Clube ela apresenta na sua grade programas de auditório, com a participação do maestro Nelson Ferreira. Então, o maestro Nelson Ferreira, a partir da década de 30, ele ganha um programa, né? Ele entra na programação da Rádio Clube, que traz muitas músicas e principalmente o frevo. Então, começa a ter esses programas de auditório, né, para a divulgação do frevo, que foi muito importante, né, para a divulgação, né, para o que a gente conhece do frevo hoje. Aí, em 1948, a Rádio Jornal do Comércio inicia suas atividades. Então, e ela se torna uma concorrente direta da Rádio Clube, né? Começou com a Rádio Clube na década de 20, né, que ela começou a divulgar o frevo. Então, em 48, surge a Rádio Jornal do Comércio, que se torna também uma concorrente direta. Então, acaba, né, tendo programações para concorrer com as programações da Rádio Clube. Então, eles também começam a divulgar bastante as músicas carnavalescas e a música do frevo, o nosso frevo. Então, também, que para o frevo foi muito importante, né? Já foi mais um divulgador, mais um aliado, né, de divulgação para o seu ritmo. Aí, em 1963, a Rádio Universitária foi fundada, integrada ao Departamento de Educação, né, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, aí, após o golpe militar, que foi em 1964, a programação de rádio passa a ser essencialmente musical. Ela não era musical, ela tinha programação que também muitos estudantes, né, de rádio e TV participavam da Rádio Universitária, que ainda hoje, né, que eles participam com vários programas. Mas quando houve o golpe militar, então a programação da rádio ficou essencialmente musical, né? Então, e com isso eles acabaram enfatizando na música popular brasileira, né, na música clássica e também na música pernambucana, especialmente no frevo. Então, aí o frevo ganha mais outro aliado, além da Rádio Clube, a Rádio Jornal do Comércio, a Rádio Universitária também começa a divulgar o frevo também com programas especiais sobre ele. E ainda hoje, nos dias atuais, a Rádio Universitária tem em sua grade programas dedicados ao frevo. É considerada a única rádio hoje, né, que ainda divulga o frevo com programas especiais para o frevo, né? Ela sendo a única que dedica a divulgação do frevo, mantendo em sua grade programas que tocam música do gênero. Então, assim, e comandada, mais uma vez, a foto de Hugo Martins. Essa foto foi feita no Passo do Frevo, como um dia ele falou um pouquinho da sua história, da divulgação do frevo, do seu programa, que ele tem, se eu não me engano, mais ou menos quase 50 anos, né, de divulgação do frevo. Então, a gente estudou um pouquinho, né, dos tipos de frevo, como ele começou e um pouquinho dessa divulgação nas rádios. Nós temos grandes nomes do frevo, grandes artistas, além de grandes dançarinos e grandes cantores, divulgadores do frevo, né? Se vocês tiverem curiosidade, né, baixa na sua playlist, uma playlist de frevo, que vocês vão conhecer várias músicas e vão se deliciar, né? Pesquisa sobre vários artistas que cantam a música do frevo, que falam um pouquinho também da nossa história. Até a próxima, pessoal!